As metástases podem ser muito bem entendidas pela terceira lei de Hammer, principalmente porque senão há sempre uma conexão bastante dinâmica entre as outras leis. Mas esta, a terceira lei, aquela do sistema ontogenético dos tumores, que aborda justamente essa condição chamada dos tumores, que pode ser verificável, reprodutível, dá conhecimento então ao estabelecimento de uma correlação de causa e efeito, no sentido de a causa serem conflitos, como nós temos dito sempre em relação à abordagem pela nova medicina germânica, e os tumores, que podem ser então tipos de respostas desta fisiologia especial que se desencadeia como a possibilidade de um tumor. E um tumor secundário, assim, aquelas chamadas metástases, quando então o tumor aparece numa outra parte do corpo, considerando-se ter sido então irradiado através de estar próximo à região onde se desenvolveu, ou mesmo tendo sido levado pela corrente sanguínea ou pela corrente linfática, se aplica de uma forma cuja a explicação e verificação estão em discórdia, em um desordenamento com a própria biologia em si, porque os tipos de tecidos que originam determinadas partes do corpo são específicos e não se transformam em outras células. Efetivamente, as metástases ocorrem, como por exemplo, quando há um tratamento quimioterápico que interrompe um processo de cura que está em andamento, ou às vezes ainda até diante de um conflito ativo e que depois de finalizar esse tipo de tratamento, dá margem a um retorno da resposta, fazendo com que o câncer então volte à sua atividade, mas como uma resposta específica de um programa biológico no sentido especial, como nós também chamamos. Já nós temos também aquela outra condição onde pode se desencadear metástases, que são por conflitos secundários. Uma pessoa, por exemplo, que recebe um choque diagnóstico, que então, ao ser comunicada da presença de um câncer de cólon, passa a temer muito pela sua própria vida, podendo então desenvolver uma resposta a nível de pulmão, formando o que pela própria proliferação celular para poder respirar melhor possa vir a se caracterizar como um câncer de pulmão, mas aí visto como uma metástase do câncer de colo. Ou mesmo se essa pessoa se sente comprometida pelo fato de estar tendo dificuldades de se alimentar e que possa vir a passar fome, a não dar conta de ingerir alimentos, pode então evoluir com uma manifestação a nível do fígado. E os hepatócitos, as células do fígado, crescerem para poder darem conta de metabolizar mais ainda os alimentos, dando margem a um diagnóstico de câncer no fígado, câncer metastático em relação ao câncer de colo. Nada mais é do que um outro conflito ou outros conflitos secundários àquele primeiro e que se desenvolvem da mesma forma como o primeiro conflito em si, mal compreendido, diagnóstico de câncer e que por si só gera esta condenação para a pessoa que recebe essa notícia, podendo evoluir desta forma e sendo diagnosticado com metástases. Portanto, as metástases nada mais são do que a persistência de um conflito em atividade ou mesmo de conflitos secundários que se desenvolvem.